gente mereceu esses pontos e eu fico feliz com o resultado. Valeu, obrigado. Fala Flávio, um bom dia gigante pra você, pra todo mundo que assiste a gente. Então vamos lá, hoje eu vou ensinar a jogar o Futebol Team Game, mas na aba do time. Primeiro você vai ali no menu, procura o time e funda o seu clube. Eu já estou no nível 25, acabei fundando e agora já posso aceitar novos jogadores. Tenho que começar a formar todo o meu elenco. Já tô aí no mercado à procura de novos jogadores, mas também mostro aí como é que faz pra trocar os jogadores de posição. O Rodrigo, meu amigo, por exemplo, era meia, tava ali na zaga, mas agora já tá na posição certa. E lembrando, pra você que quer jogar contra a gente, forme seu time, jogue o Futebol Team Game e aproveite. Se você começar a jogar agora, o link tá aqui na nossa descrição, você printa, manda nas nossas redes sociais que a gente te manda um código pra você começar a jogar e turbinar aí o seu jogador. Valeu? Forte abraço, Flávio, pra você e pra todo mundo. Toca aí o Bom Dia Gigante. Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos, nessa segunda-feira, dia 21 de dezembro de 2020. E o Vasco venceu com esse gol do Carlinhos que você viu na abertura do Bom Dia Gigante. E nós que temos que agradecer, Carlinhos, porque você fez aquilo que o ponta de lança tem que fazer, entrar na área. Cruzamento do Léo Matos, começou com uma jogada espetacular do Germancano, passou pelo Vinícius, Léo Matos, o cruzamento perfeito. E no segundo pau, Carlinhos de perna esquerda fez o gol da vitória Cruz Maltina. Um jogo dificílimo contra um time que está em grande fase, que veio com todo mundo para cima do Vasco, mas o time conseguiu segurar. O que chamou muita atenção foi a questão da celebração. Você está vendo fotos aí do Rafael Ribeiro, o fotógrafo titular oficial do Clube de Regatas Vasco da Gama. Grande abraço, Rafa. Mostrando essa celebração, essa alegria, esse momento que parece que não vinha mais. Jogadores abraçando o técnico Ricardo Sapinto. E ele fala, o próprio Ricardo Sapinto, que concedeu uma entrevista coletiva logo depois na Vasco TV, sobre essa celebração, a importância que teve essa vitória diante do Santos ontem na Colina. Olha, não, comemoramos como qualquer equipa que tem muita vontade de vencer e que gosta e que há muito tempo desejava voltar às vitórias e, portanto, a equipa tem sofrido muitas adversidades, conforme já foi dito aqui, e tem sabido lidar com essas adversidades de uma forma silenciosa. Esta equipa tem sabido lidar com estas adversidades de uma forma silenciosa e de forma unida e entre nós, mas temos sofrido muito, todos, os jogadores, comissão técnica e colaboradores diários que estão no CT e, portanto, tem sido muito duro para todos, porque sabemos que estamos a fazer as coisas bem feitas, que estamos a fazer aquilo que é possível para ajudarmos a que o Vasco ganhe e, infelizmente, não vejo ninguém a relaxar, não vejo ninguém a facilitar, não vejo ninguém acomodado, vejo toda a gente envolvida e, portanto, tem sido muito, muito duro. E, portanto, todas as nossas conquistas são estas, são de grande alegria. Hoje estamos todos muito felizes, porque já a procurávamos há muito tempo e espero que possamos ter, já no próximo jogo, mais uma grande alegria, mais uma vitória, mais 3 pontos. No pós-jogo de ontem, se você não curtiu, olha, o card está passando aqui em cima, vale a pena. 2 horas de papo, descontração e muita análise. Nós chegamos a uma conclusão que a questão da mudança tática, de posicionamento do time, foi fundamental para que a equipe conseguisse chegar à vitória. Ricardo Sapinto chegou a colocar durante muitos jogos, não deu certo, a galera, nós, todo mundo reclamando do 3-5-2. Ele escala normalmente um 4-2-3-1, formação que ele usa muito desde que era treinador na Europa. Mas ontem foi bastante nítido. O time do Vasco jogou sim num 4-4-2. Jogou com 4 jogadores no meio de campo e jogou com 2 atacantes, Vinícius e Germancano. Mas, segundo o Ricardo Sapinto, uma pergunta feita pelo companheiro Emerson Rocha na entrevista coletiva, não teve nenhuma mudança tática. Teve sim mudança de jogadores. Eu o esquema não mudei. Okay, posso ter mudado os jogadores. O esquema, nós jogamos num sistema tático inicial ou numa estrutura tática inicial em 4-2-3-1. Temos jogadores com determinadas características, uns mais características avançadas, outros mais características defensivas, uns características mais em profundidade, pedir bola em profundidade, outros de 1 contra 1, outros de ter jogo mais interior e de posse de bola, enfim. Temos diversas características, mas jogadores que podem jogar em diversas posições ali do meio campo. Tivemos jogadores importantes, que vocês sabem, que não jogaram, nomeadamente o Benítez na posição 10, que é um jogador muito importante na nossa estrutura,
E portanto tem aquelas características de meio atacante. O Carlinhos também sabe fazê-lo, como fez hoje muito bem. O Juninho também pode fazê-lo, ainda que no processo defensivo precise de evoluir taticamente, porque ainda não tem a cultura de outros jogadores, mas soube com bola ajudar a equipa e fazer coisas muito boas, e também defendeu, entregou-se ao jogo, fez um jogo muito também bom, muito conseguido, mas eu não mudei o esquema. Agora, o Carlinhos sempre jogou num dos corredores, ou meio atacante. O Juninho também já tinha jogado num corredor e também já tinha jogado a meio atacante, ou seja, já tinha jogado a ponta. Os dois médios voltei a jogar com eles, e joguei com o Vinícius, que é um ala. O Vinícius é um ala, e o centroavante, ou o atacante, o Cano. Portanto, não mudei o esquema, mantive. Agora mudei as características dos jogadores, que também eram os que nós tínhamos mais apropriados para jogar estrategicamente contra este adversário, que é um adversário que não só joga bem por dentro, mas também que joga muito bem por fora, combina muito bem por fora, faz aqueles triângulos com o médio interior, o lateral e o ala, o lateral a aparecer em zonas interiores, o ala a abrir, enfim, tem estes jogos posicionais, uma boa dinâmica ali nos corredores, e era importante que taticamente pudéssemos saber segurar esse jogo deles, essa dinâmica. E portanto acho que a equipa soube interpretar bem isso, não só fechar o espaço interior, mas também os corredores, e enfim, na parte final eu tive que mudar, porque senti que a equipa, e eles começaram a arriscar, passaram para um 4-4-2, meteram mais um ponta, isso obrigou-nos a equipa a descer um bocadinho, não fomos tão pressionantes, nós defendemos em 4-4-2 também, não fomos tão pressionantes na segunda parte em relação aos centrais e ao médio, ao volante, permitiu a equipa deles entrar mais, eles também arriscaram mais, o central a levar muito mais a bola, nós também já não estávamos muito frescos com o calor, para poder fazer tudo o que nós queríamos, e portanto tive que assumir a superioridade do adversário a determinada altura, e como já lhe disse, nós trabalhamos várias estruturas, e eu não considero que o 3-4-3 ou o 5-4-1 defensivo, sim, é uma boa estrutura para defender mais baixo, mas também deixamos pressionar alto, então a equipa baixa demasiado e às vezes entra muito volume de jogo e podemos ter um azar de sofrer ali uma bola e que seja transformada em golo. Mas em termos ofensivos, este mesmo sistema, essa mesma estrutura, em 3-4-3 não considero ser defensivo, acho que até é um bom sistema ofensivo, desde que saibam interpretar, e que nós nunca tivemos muito tempo para trabalhá-lo ofensivamente. Tivemos agora esta semana, mas eu também quis solidificar o processo da equipa no 4-2-3-1, e portanto, e no 4-4-2 também defensivo, e portanto temos estas duas alternativas para já, mais uma ofensiva também que já disse anteriormente, e que a equipa se identifica e se sente bem. Portanto, agora dependendo das características dos jogadores, vamos jogando de uma forma ou de outra, dependendo das características do jogo, dependendo do adversário, vamos adotar uma estratégia diferente. Para Ricardo Sapinto foi fundamental ter mais uma semana de treinamentos. Ontem ele falou isso exatamente. Na semana passada, no jogo com o Fluminense, teve uma semana para recuperar os jogadores, treinar, e agora mais uma vez uma semana. E vai tê-la de novo para o jogo contra o Atlético do Paraná. Tudo legal, uma vitória boa, o time ainda está na zona do rebaixamento, mas para o técnico do Vasco ainda tem muita coisa para melhorar a sua equipe. Isto vai ser uma luta forte, uma luta até ao final. No primeiro objetivo nesta altura, faltam ainda 13 jogos, é realmente sairmos da zona onde estamos, e isso queremos fazê-lo o mais rapidamente possível. Este é um campeonato muito competitivo e muito difícil, como já sabemos e já vimos, todos podem ganhar a todos. Para a semana temos outro grande jogo contra o Atlético Paranaense, uma equipa muito boa também, que joga em casa, que está a lutar nesta altura por um objetivo também, primeiro como o nosso, e portanto vai ser mais um jogo difícil. Agora, sem dúvida nenhuma, acho que a equipa merecia já ter tido melhores resultados anteriormente, e hoje foi a recompensa de um trabalho sério, sólido, penso eu, competente da parte de todos, a parte dos jogadores, que se tem entregado muito nos treinos durante a semana, que tem acreditado em nós, na equipa técnica, na nossa metodologia de trabalho, nas nossas ideias, e enfim, tivemos a recompensa para já, mas é um pequeno passo ainda para aquilo que nós queremos. Não podemos agora ficar contentes somente com esta vitória. Foi uma vitória importante, todos temos a noção disso, mas ainda faltam muitas vitórias ainda importantes pela frente, e é esse o nosso objetivo, é já ganhar o próximo jogo também. E no próximo bloco, nós vamos falar das condições que o Vasco tem que ter para fugir da zona do rebaixamento.
como o Vasco pode sair nesse ano ainda da zona do rebaixamento. Vamos falar sobre o time que vai enfrentar o Atlético do Paraná, tem novidade, tem ausência, e vamos falar também sobre questão interna, planejamento. Nessa segunda-feira tem uma entrevista coletiva do futuro presidente do Vasco, Jorge Salgado, que vai falar sobre futuro. Vamos falar de Martim Benítez. Machucado, não jogou ontem, mas será que é só a questão da contusão? No próximo bloco, a gente vem com esses assuntos. A vitória ontem deu ao Vasco da Gama a pontuação de 28 pontos na tabela de classificação. Você está vendo aí a tabela. E eu pontuei de uma equipe lá em cima, que seria o Ceará, que ontem venceu o clássico contra o Fortaleza, chegou a 35 pontos, até o Vasco da Gama, que é claro o nosso interesse. Existem outras 3 equipes mais abaixo do Vasco. A mais próxima está a 5 pontos, que é o Botafogo, com 23 pontos. O Ceará, a gente pode até tirar, são 35 pontos, 26 jogos, 9 vitórias, mas o Vasco pode até pensar em alcançar. O Atlético Goianiense vem logo depois com 34 pontos, 26 jogos, 8 vitórias. Uma vitória a mais do que o Vasco da Gama. E aí é um detalhe importante que você deve começar a perceber. Questão de número de vitórias. Logo depois vem o Corinthians com 33 pontos, tem 25 jogos e tem 8 vitórias. A partir daí, a coisa começa a ficar mais justa para o Vasco, porque o Vasco tem o seu adversário de domingo, o Atlético do Paraná, que tem 31 pontos, 26 jogos e 9 vitórias. Logo abaixo vem o Bragantino, que perdeu para o Atlético do Paraná nesse final de semana. Tem também 31 pontos, 26 jogos e 7 vitórias. Importante, o mesmo número de vitórias do Vasco da Gama. Logo depois o Fortaleza, que não está no momento bom, tem 30 pontos, 26 jogos e 7 vitórias. Se você for perceber aí a situação, 2 equipes estão mais próximas do Vasco. São equipes que aí sim é uma disputa direta. O Sport Clube do Recife, que tem 29 pontos, tem 26 jogos e 8 vitórias. E o Bahia, que está igual em pontos com o Vasco, são 28 pontos, 26 jogos e 8 vitórias. E aí você poderia perguntar, mas quais seriam os resultados que poderiam tirar o Vasco da zona de rebaixamento para passar o ano sem ter essa preocupação? Vamos lá. O Vasco vencendo o Atlético do Paraná, existem 4 pontos importantes que poderiam acontecer. O mais simples, o Bahia perder ou empatar, vai pegar o Internacional, que melhorou no campeonato, mesmo em Salvador. Em crise, o Bahia perdeu o técnico Mano Menezes. Vai que o Bahia ganha, você tem a segunda opção, o Sport perder ou empatar com o Goiás em Goiânia, um jogo muito difícil, o Goiás está lá embaixo brigando ainda. Vai que o Sport ganha o Goiás. Uma terceira possibilidade, o Fortaleza perder ou empatar e pega o Flamengo, que vem de uma vitória em cima do Bahia e entra na briga. Jogo que vai acontecer em Fortaleza. E a última possibilidade, vai que o Fortaleza ganha do Flamengo, é o Bragantino perder, somente perder. Se empatar, o Bragantino não tira o Vasco da zona de rebaixamento. O Bragantino perdendo para o Palmeiras. O jogo vai ser no campo do Palmeiras, o Vasco vencendo, o Vasco estará fora da zona do rebaixamento. Mas Flávio, e se o Vasco não ganhar do Atlético do Paraná? Se o Vasco empatar com o Atlético do Paraná, basta sim que o Bahia perca o seu jogo para o Internacional. Se o Bahia perder para o Internacional e o Vasco empatar com o Atlético do Paraná, o Vasco sim estará fora da zona do rebaixamento. O que é realmente muito provável. De repente, o Bahia nesse momento pode perder. Agora, se o Vasco perder, vai passar o ano na zona de rebaixamento. Vai ter uma semana cheia, o técnico Ricardo Sapinto, para esse jogo 18h15 contra o Atlético lá na Baixada. Neto Borges, lateral esquerdo, Thales, atacante, Léo Gil, meio de campo, estão à disposição, cumpriram suspensão automática ontem. Juninho cansou muito cedo, chamou muito atenção isso. O mesmo acontecendo com o Vinícius. Não se surpreendam se esses 2 jogadores forem colocados no banco de reservas para a partida contra o Atlético do Paraná. Isso chamou muita atenção. Henrique tomou o 3º cartão amarelo. O que acontece? A volta do Neto Borges. O mesmo acontecendo com o Jadson, que também tomou o 3º cartão amarelo. Provável que Marcelo Alves volte a ser titular. Léo Gil poderia, como eu disse, entrar no lugar do Juninho e Thales poderia entrar no lugar de Vinícius. Mas a dúvida maior é desse rapazinho aqui. Martim Benítez, foi feita uma ressonância, ele tomou uma pancada no jogo contra o Fluminense, deu um edema na região ali da panturrilha, ele fez tratamento forte durante toda a semana, não há o porquê de ficar insinuando nada, não, ele realmente recebeu uma pancada, sentindo muita dor, fez esse tratamento durante a semana e acabou não conseguindo se liberar para a partida. Bom,
Será que ele volta contra o Atlético do Paraná? Será que essa questão que envolve o contrato dele, que vence no dia 31 de dezembro, está pesando nisso? Quem responde é o técnico Ricardo Sapinto. O Benítez é mais um que teve de fora e que, infelizmente, lesionou-se no último jogo, só que se pensava que não era tão grave como foi. Fez uma ressonância magnética porque estava a sentir dores e detectou-se um edema. E, portanto, não se sentia confortável, não se sentia-se com dores, depois não pôde ir a jogo. Ainda tentou ontem treinar, mas não conseguiu. Em relação ao futuro dele, ainda não temos a certeza do que é que vai ser o futuro dele. Quando for o futuro dele, quando soubermos, iremos comunicar. É importante a gente dizer o seguinte: hoje, às 4 horas da tarde, vai acontecer uma entrevista coletiva do futuro presidente do Vasco, Jorge Salgado. Vai se tentar essa semana prorrogar junto ao Independiente o empréstimo do jogador, mas o Vasco sabe que precisa pagar alguma coisa. Volto a dizer, no Vasco tem-se a certeza de que o Independiente não tem todas essas propostas por Martim Benítez. Vai acontecer uma reunião também com o departamento financeiro, que agora está comandado pelo Adriano Mendes. Sim, o Adriano Mendes, que foi o homem do financeiro na época do presidente Alexandre Campelo, que saiu no início desse ano, teve aquela celeuma envolvendo Germancano. Muitos disseram que ele foi contra a contratação de Germancano. Enfim, ele vai sentar com o financeiro do Vasco de hoje, que vai permanecer, a princípio, todo o corpo financeiro que foi levado pelo Adriano para o Vasco vai permanecer. E aí vai ser feita uma situação de, primeiro, enxugamento do elenco. Jogadores como Breno, como Ramon, como Felipe Bastos e como Ribamar não vão ficar no Vasco da Gama dificilmente. Já ajuda, mais de 1 milhão aí de algum tipo de alívio para a folha. E aí o departamento financeiro vai ter que também decidir nessa reunião, o departamento financeiro novo com o atual. 4 questões fundamentais. Primeira, questão de salários. Bom, ontem venceu mais um mês de salários. Falta agora o outubro, que venceu em 20 de novembro, e o novembro, que venceu ontem, dia 20 de dezembro. O 13º salário, que ainda também não foi pago. E os funcionários entram no mesmo bolo. 13º e o salário de novembro, que venceu em 20 de dezembro. É bom lembrarmos que os funcionários receberam na semana passada. Os jogadores não receberam. A questão do enxugamento, também situações internas de fornecedores vai ter que se acertar, e a situação de Martim Benítez. Martim Benítez, que se financeiramente pode estar atravancado, na parte médica eu conversei com os médicos do Vasco, a princípio há esperança que ele possa pelo menos jogar, se for no caso, a sua última partida com a camisa do Vasco, domingo contra o Atlético do Paraná. Mas a boca miúda, muita gente chega a comentar que o próprio Martim Benítez, achando que de repente não vai ficar, não quer sair como chegou. Ele chegou machucado, vocês devem se lembrar, e de repente pode sair machucado. E aí, como fica? Mas essa semana é uma semana decisiva, em que o novo presidente Jorge Salgado, a nova gestão, vai tentar negociar sim, com o aval, é claro, da atual gestão do presidente Alexandre Campelo, uma permanência, pagando alguma coisa para que o Ben 10 possa permanecer na colina. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompadour, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompadour, atendendo você com brilho e pontualidade. Já já, com loja virtual para atender você também. Outros aspectos importantes dessa transição já começam também a partir de hoje. Deve acontecer hoje uma reunião em relação à questão da W Torre, que vai fazer o novo estádio do Vasco. O futuro presidente Jorge Salgado já afirmou que gostou do projeto, talvez tenha que adequar algumas situações que a nova gestão vai querer, mas a princípio vai ser sim esse contrato assinado com a W Torres. Há um protocolo de intenções, já há alguns tipos de estudos feitos para que o estádio possa, a partir do segundo semestre do ano que vem, depois da questão do investimento no primeiro semestre, iniciar as suas obras, mas isso já vai ser restartado nessa reunião. A mesma situação envolve o marketing. O novo vice-presidente de marketing do Vasco é Vitor Roma, que vai ter, a princípio, a manutenção do Fábio Monterroso, que é o gerente de marketing
marketing do Vasco da Gama. E me disse o Fábio Monterrosso ontem que as coisas vão voltar a acontecer em relação aos fechamentos. Nós já informamos isso aqui há algum tempo atrás, no início desse mês, que a Avan e a NetBet, contrato se encerrando agora em 31 de dezembro, as negociações estavam avançadas, sem reajuste a princípio, mas para uma renovação para o ano de 2021. No futebol também vai se conversar com o diretor executivo Mário André Mazzuco. Mazzuco vai passar um raio-x de tudo. E uma prioridade, o uso da base, quer se trabalhar muito a base. Carlos Brasil deve ser mantido na base, é considerado uma figura importante pelo que ele vem fazendo, de revelação, de filosofia de trabalho. Inclusive, Ricardo Sapinto disse ontem, na entrevista coletiva, que vai utilizar a partir de amanhã jamais alguns jogadores da base. Só que tem um probleminha, ele vai até utilizar, mas nem muito, porque o time sub-20 começa a decidir a Copa do Brasil no domingo. No domingo agora, dia 27, o Vasco vai a Salvador enfrentar o Bahia. E depois, no dia 3 de janeiro, faz a segunda partida. Então, de repente, não vai se desfalcar muito. Mas dois jogadores que já ficaram no banco ontem e foram muito olhados pela comissão técnica do Vasco, principalmente nos jogos amistosos da seleção brasileira, vão passar a ter mais oportunidade. O lateral esquerdo, Riquelme, e o volante, Bruno Gomes. São boas notícias. Os meninos merecem, vem fazendo bom trabalho e os meninos da base também. E por isso o Ricardo Sapinto promete olhar para todos eles com muito carinho. E para encerrar esse Bom Dia Gigante, recheado com muitas informações, você gosta, né? Eu quero trazer algumas outras informações importantes de bastidores. Primeiro, algo que aconteceu publicamente ontem no Maracanã, o meio-campo do Flamengo, Gerson, reclamou de racismo por parte de um atleta do Bahia e também do técnico Mano Menezes, que acabou sendo demitido. E o Vasco publicou um Twitter, você está vendo aí um tweet do Vasco reclamando e indo contra e apoiando o Flamengo, não ao racismo. E você está vendo a resposta do Flamengo, exatamente isso, apoiando Vasco e Flamengo unidos nessa questão que é um absurdo ainda haver isso no futebol e no mundo, não ao racismo sempre. E 3 informações para a gente completar. Mário André Mazzuco, há uma grande possibilidade sim de que o diretor executivo do Vasco permaneça no clube. Mas e o Rodrigo Caetano? Bom, o Rodrigo Caetano fez, no jogo de sábado, Inter e Palmeiras, seu penúltimo jogo como diretor executivo do Inter. Está definido, ele sai no final do ano. Rodrigo Caetano tem praticamente tudo certo com o São Paulo. E é certo que Raí e os outros diretores de futebol do São Paulo saiam, mesmo que o São Paulo seja campeão. Há uma briga interna ali, mas isso deve acontecer em fevereiro e não agora, porque o São Paulo faz uma boa campanha. Então o Rodrigo Caetano pode esperar até fevereiro. E aí Mário André Mazzuco, que como disse no bloco anterior, vai ser sabatinado, vai ter que apresentar um raio-x de tudo que rola no futebol, pode ser que ele permaneça. Há uma outra informação do Vasco de buscar um profissional que já esteve no clube, se valorizou muito, fez um trabalho muito bom ano passado com o Vanderlei Luxemburgo e foi contratado a peso de ouro pelo Palmeiras. É Daniel Gonçalves. O Vasco pode tentar fazer uma proposta a Daniel Gonçalves para que ele volte à Colina para ser como um coordenador científico e de desempenho. O papel do Daniel é muito importante. E uma outra informação, talvez atrelada ao Daniel, porque trabalharam juntos aqui no Vasco e fizeram um trabalho espetacular, uma possível volta também de Antônio Carlos Melo, mas não como preparador físico do clube, não como preparador físico do time profissional, mas sim como um coordenador de preparação física em todas as categorias, para melhorar a parte física e também o trabalho junto com a base, com a molecada, estando muito ali no CT de Caxias. É uma possibilidade, é algo que está sendo aventado. Quero até perguntar a você, o que você acha? Mazzuco ficando, Daniel Gonçalves podendo voltar e Melo sendo um coordenador de preparação física. O que você acha? Seriam boas soluções para o Vasco em 2021? É isso, turma. Estamos encerrando aqui o nosso Bom Dia Gigante. A gente vai encerrar com o gol do Vasco. Vamos repetir o gol do Vasco. Nós queremos celebrar, sempre celebrar. Mesmo que o Vasco não esteja numa boa situação, a gente tem que aproveitar os momentos bons. Vencemos um grande time que é o Santos, podemos sair da zona do rebaixamento. Otimismo, gente. Sempre otimismo. Quando se tem a Cruz de Malta no peito, tem-se esperança sempre. Logo mais, a partir das 19h30, tem a nossa live aqui no canal Atenção Vascaínos, todo o nosso time reunido. Curta o canal Ave Mais, o Emerson Rocha, Mari Barato, o JP Escofano, sempre fazendo muita bagunça, fazendo muito barulho por lá. E também curta as nossas redes sociais no @avascaínos. Se você não curtiu o Ave Mais e não curtiu o nosso Avascaínos através das redes sociais, você, por exemplo, não soube do time do Vasco, que nós anunciamos
conversamos ontem em absoluta primeira mão, em cima de muitas informações que tivemos, foi o time que foi a campo e venceu o Santos na Colina. Um grande abraço a todos vocês, uma ótima segunda-feira, logo mais a gente se fala na live. Tchau, turma. Chegou a ajuda com o Léo. Léo vai pro fundo, faz o cruzamento, bola perigosa, bate e vai pro gol! Gol! Carlinhos! Gol do Vasco! Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!